Você sabia que a Bíblia não foi escrita para ser lida? Pois é, você não deve ler a Bíblia. Você deve estudar a Bíblia. A Bíblia foi escrita para ser estudada. Até tem uma ocasião onde a gente está comentando aqui nesses vídeos que a gente está falando de uma Bíblia que você imaginou. Porque quando a gente lê a Bíblia superficialmente, a nossa mente trabalha muito com a imaginação. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a nossa mente ela percebe que existem detalhes que a Bíblia está falando que não conferem exatamente com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente imagina. Por exemplo, o texto em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, veja só, dizem o seguinte, esses dois textos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As pessoas pensam que esse versículo está falando sobre o céu, sobre a eternidade, quando não. Esse texto não está falando sobre o céu, sobre a vida eterna. Esse texto está falando sobre a revelação de Deus, a grandeza de Deus e da pessoa dele com os conhecimentos dele sendo transmitidos para nós. Então, Deus nos ensinando os seus conteúdos, ele sempre tem muito mais coisa para nos mostrar. E se não é pela mente do Espírito Santo, pelo entendimento do Espírito Santo, a gente nunca vai chegar ao entendimento das coisas de Deus. Romanos capítulo 11, verso 33, fala a mesma coisa. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Tome cuidado para ler a Bíblia, vendo realmente o que ela quer dizer e não dando a sua pitada de imaginação em cima do texto bíblico, tá bom? Outro texto importante para a gente utilizar aqui agora é Efésios capítulo 4, versículo 5, onde diz o seguinte, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Algumas pessoas usam esse texto para falar que aqui Paulo está tratando de quantidade de batismo. A pessoa não pode se batizar mais do que uma vez. Infelizmente, não é disso que Paulo está falando. Você está equivocado no uso da sua interpretação. Aqui Paulo não está falando de quantidade. Aí outras pessoas vêm para defender o rebatismo, explicando que esse texto está falando sobre qualidade. Jeito de se batizar, um batismo verdadeiro, que é por imersão. Só que não é isso também que o texto está falando. O texto não está falando de no sentido de qualidade, que existe um verdadeiro, e nem de quantidade, que só pode batizar uma vez. O texto está falando no sentido de unidade, tá certo? Então, tanto é que o versículo 3 desse texto, Efésios capítulo 4, versículo 3, fala sobre vínculo, unidade, ligação, correlação, tá certo? Então ali fala também alguns exemplos do tipo assim, unidade do Espírito, somente um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. São termos que são usados ali para Paulo dizer o seguinte, nós somos um em tudo. Em tudo nós temos o mesmo batismo que eu fui batizado, você foi batizado, o mesmo Deus que você crê, eu creio, a mesma esperança que você tem, eu tenho, o mesmo Espírito que está em você está em mim. E por que a gente não é unido? Por que existe divergência entre nós? Então Paulo estava falando que não era digno a Igreja de Cristo viver com divisão. A Igreja de Cristo deveria viver em unidade e não em divisão, em diferenças, mas sim ser uma igreja mais orgânica, mais unida, certo? Então, cuidemos com a maneira com que a gente estuda. Se a gente quiser defender aqui batismo de imersão, a gente está forçando o texto. Vamos usar outros meios de defender o batismo de imersão e até mesmo o rebatismo. Existem outras maneiras de defender o batismo de imersão e outras maneiras de defender a doutrina do rebatismo. Agora, um ponto importante também aqui, que eu acho lindo esse texto aqui, que as pessoas entendem completamente errado. Por exemplo, a Bíblia nunca falou que existe uma porta larga e um caminho largo. E as pessoas insistem em colocar na cabeça que existe uma porta larga e um caminho largo. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala de uma porta estreita e de um caminho apertado. Só disso.
O resto a Bíblia não fala. Por exemplo, até ali tem um parênteses. O que é esse parênteses? É uma anotação de alguém que copiou o texto ao longo dos séculos. Ele não inseriu nada na Bíblia. Ele não acrescentou nada no texto bíblico, tanto é que ele fez uma sinalização. A minha Bíblia, por exemplo, ela é toda marcada. Vamos ver se vocês conseguem perceber aí. A minha Bíblia, ela tem marcações, mas você sabe que são anotações que eu fiz, né? São anotações à caneta, não é Bíblia, são minhas anotações. E os copistas antigamente faziam a mesma coisa, eles faziam anotações no texto bíblico e colocavam no caso nós temos esses textos entre parênteses, né? Então, quando aqui, nesse texto, você lê o seguinte, Jesus dizendo, né? Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Aí, entre parênteses. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Isso Jesus não disse. Quem disse foi um copista numa anotação pessoal dele, lá pelo ano 1500, 1600, no ano 400, sei lá, mas não foi uma anotação da época de Jesus, um texto, uma palavra de Jesus, tá bom? Aí, fora do entre parênteses está escrito assim, continua. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que é a porta estreita? É a figura do portão das ovelhas, que era um portãozinho estreito do aprisco, e as ovelhas, para entrar, se afunilavam e se comprimiam para ver quem ia entrar ali. Só tinha uma maneira de entrar no aprisco para ter proteção durante a noite. Pelo portão, pela porta. Até em grego aqui o termo usado ali é portão. Tá? Então só tinha uma maneira de entrar pro aprisco. Não era pulando o muro, não era dando cabeçada no muro, era entrando, se apertando entre as ovelhas ali para você entrar pela porta das ovelhas, ou o portãozinho das ovelhas, que era pequeno em relação ao grande rebanho que aquele pastor tinha. Né? Então Jesus fala, eu sou a porta. O que significa quando Jesus fala, eu sou a porta? Eu sou a única maneira de salvação. Vocês querem salvação? Eu sou a única maneira. Daí ele fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quer dizer, de João Batista para trás, todo mundo falou que o Salvador viria. A Bíblia inteira falou que Jesus viria, e ele veio. E quando ele chegou, o que ele esperava? Que as pessoas o aceitassem como Salvador. E não tem outra maneira de se salvar. Você não se salva sendo bonzinho, você não se salva sendo guardador da lei, você não se salva falando em línguas, você não se salva sendo um bom cidadão. Você se salva crendo em Jesus, aceitando Jesus como teu Salvador. É isso que é a salvação. A salvação pelas obras não existe. O que existe, não existe salvação como méritos de salvação, que nem os sacramentos ensinam, que são obras mágicas de salvação. Não existe isso. Só existe uma maneira de se salvar, aceitar Jesus como Salvador. E aí a Bíblia fala sobre isso, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E quem não entra pela porta é ladrão, não é ovelha, né? Então, nosso único esforço, que a Bíblia fala que isso vai ser tomado por esforço, é aceitar Jesus como Salvador. E a gente tem que se esforçar para ter Jesus na nossa vida. Se esforçar para ter Jesus como Salvador. Não se esforçar para guardar a lei, se esforçar para falar em línguas, se esforçar para viver os sacramentos. Não, essas coisas não vão levar para o céu. O que vai levar para o céu, o que define a salvação, é ter Jesus de fato como nosso Salvador. E que você possa aceitar Jesus todos os dias na tua vida como teu Salvador.